E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo estarei novamente trazendo análises do mercado através de grandes investidores, trazendo trechos onde eles falam coisas que muitas pessoas às vezes não sabem sobre o mundo dos investimentos e que podem auxiliar a dar uma luz para os investidores, ainda mais os investidores que estão passando por apertos. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou de venda de ativos, é apenas um vídeo informativo e o investidor trazido para esse vídeo é Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores do Brasil e também um dos mais aclamados e reconhecidos pelo mercado financeiro e até pelo público em geral que não investe também. Tem um trecho onde, em uma entrevista para o Primo Rico, Luiz Barsi falou sobre as novas referências de mercado dos últimos anos e como o investidor desavisado tem que se preparar para esse novo cenário para conseguir obter retornos interessantes. Durante muito tempo a gente aprendeu que a referência de mercado para investir e fazer bons investimentos está em acompanhar as empresas que dão lucro, as empresas que não dão lucro, o resultado que elas proporcionam para os acionistas, o seu pagamento em dividendos e tudo mais. Fazer o famoso valuation das ações para saber o preço justo da ação e ir comprando essas ações. Mas eu confesso que tanto eu como a maioria dos investidores está percebendo que não é bem assim que a referência de mercado atual está funcionando. Quem nunca comprou uma ação avaliou que o preço estava muito barato com relação ao pagamento de dividendo que essa ação faz e não entendeu por que ela está tão barata, porque ela está tão longe do seu preço justo e mesmo com resultados favoráveis, apresentando resultados interessantes para o mercado, a ação continua caindo ou até andando de lado. Muitas pessoas não entendem qual é a referência que faz com que isso aconteça no mercado. E nesse trecho que eu vou trazer aqui para vocês, Luiz Barsi elucida esse assunto, falando do motivo principal e a nova referência de mercado para o investidor desavisado se preparar, já que corre muito risco, já que esses movimentos podem destruir o investidor, porque são movimentos às vezes que parecem irracionais. Você compra uma ação que só dá lucro e mesmo assim a cotação só cai e você fica sem entender e acaba fugindo do mercado, assumindo prejuízos grandes e logo o papel volta a subir e você deixa de ganhar. Então você tem que entender os movimentos de mercado e os interesses que estão acontecendo por trás do mercado, que é muito importante. E segundo Luiz Barsi, o principal fator que está atrapalhando o mercado e que muitos contestam quando falam sobre isso, falando que é só alucinação da cabeça dele, que ele não entende nada. Bom, eu acho que o Luiz Barsi está sendo muito sincero quando ele fala sobre isso, que é a locação dos ativos. Existem muitas instituições que locam seus ativos, que alugam ações e acabam fazendo com que o papel não suba, já que devido à alocação tão grande nesses papéis, a pressão vendedora acaba sendo muito maior, tendo muitas ações locadas para vender e colocar no mercado, para um mercado que não tem capacidade de compra para suportar essas vendas. Então, muitas instituições acabam locando papéis estratégicos que podem ser locados. Você pode perceber que existem empresas que no momento onde todas as ações da bolsa estão caindo, estão subindo, está tudo tranquilo, aquelas ações que estão fora do índice, pouco conhecidas, têm um comportamento que foge um pouco do padrão das ações da bolsa. E é justamente por isso, porque essas ações às vezes não estão sendo locadas, enquanto as ações que todos estão acostumados possuem a capacidade de locação muito maior, muito mais ações estão em aluguel para serem locadas. E o investidor que põe para alugar, às vezes na inocência, acha que está ganhando um aluguel e não percebe que está dando oportunidade para pessoas mal intencionadas locarem esses ativos para derrubarem o preço dessas ações e recomprarem um preço mais interessante lá embaixo, operando vendidas. Ou seja, eles lucram com o seu prejuízo, eles lucram com o dinheiro que você perde. Portanto, esse ativo que mesmo sendo muito lucrativo, mesmo apresentando notícias favoráveis, acaba ficando sempre preso. Você não sabe o que fazer com esse ativo. Até que em um determinado momento, essas pessoas, essas instituições que locaram os ativos, resolvem devolver
e recomprar essas ações e o papel sobe pra caramba. E você volta a comprar aquele ativo no topo, o movimento retorna e você volta a perder dinheiro. É um ciclo eterno, onde alguns poucos ganham muito dinheiro e muitos perdem muito dinheiro. Portanto, esteja atento a esses movimentos e essas novas referências de mercado para evitar prejuízos futuros. Por mais que muitos falam que é só teoria da conspiração e que é papo furado o que Luiz Barsi está falando, particularmente eu, concordo plenamente com o que ele está falando. Agora, se você comprar, obviamente, ações mais lucrativas, a chance é muito melhor. Em um cenário tão difícil para ações que dão lucro, imagine se você comprar ações que dão prejuízo. Fiquem com o corte. O que o mercado me ensinou nesses últimos 10 meses? Ele me ensinou que a referência de mercado mudou. Você sabe qual era a referência do mercado? O que fazia com que o papel subisse? Era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Tá certo? Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Locação é a nova referência de mercado. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, ele não vai subir. Lamentavelmente, se você pegar a relação, é um desafio que eu faço para você, mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Mas qual que é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem muita locação, eu penso, em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que de fato ele está caro. Então isso aqui pode pressionar para baixo. Qual que é a Mesmo lógica? não estando caro, você acha que tem uma influência ali? eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições, eu posso até falar XP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, tá certo? Eles locam as ações e vão para frente. Então, você veja bem, a IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Então, qual é o meu sentimento? Quando eu vejo que o papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. Certo? Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai. O que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Tá entendendo? Então, o papel pode até não subir. Tá entendendo? Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação,
fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar numa conclusão triste, muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. E é o Tá que está entendendo? buscando. Você veja bem, eu vou dar um exemplo prático. Aqui nessa mesa aqui, quando foi lançado um papel chamado, aquele do Iterapeiro, como é que era? Espaço laser. R$11. O cidadão esteve aqui perante a nós e falou: "Seu Márcio, teria o máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista." Eu falei: "Olha, eu lamento profundamente, mas nós não temos assim o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, né? E isso aí é um patrimônio intelectual. O dia da manhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa." E outras também. Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a R$11. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui, não foi aberto o capital pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. Quando é emissão secundária, entra no bolso do controlador. Tá certo? Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes índices de pagar dividendo. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendo, né? Então, veja bem, é muito importante você, no mercado, ter conhecimento, olhar, verificar tudo que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, Ocean Pact, ela soltou as ações a R$11, chegou a R$1,80. Agora, e ela não dá lucro. Agora ela começou a subir, está R$5. Não dá lucro e não paga dividendo, porque o estatuto dela prevê pagar dividendo de 0,1%. É fantástico, né? Tá certo? Do jeitinho que você gosta, né, Marcos? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca dividendo. Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Nossa, essa é boa também. Tá, quer dizer, como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? Nunca. Então, você ter conhecimento no mercado é muito importante. Você ter o quê? Você conhecer todos os subsídios que a empresa pode te oferecer. Tá certo? Muito bem. Essa empresa hoje custa R$5. Ela não paga dividendo e não dá lucro. Pelo menos até agora não deu lucro. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões e pagava um ótimo dividendo. De 2 anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada, principalmente aqui em São Paulo, Depois quando o governo acabou fechando quase que todas as pequenas empresas, não é isso? E não permitia aglomeração, até no supermercado você era proibido ir. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente, 2019, 2020, 2021, 2022 ela já deu
1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander, que eu suponho sejam pessoas que tenham gabarito, de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral, tá certo? Custa R$ 4,40, R$ 4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. Entendeu? A Ocean Pact não tem ações alugadas, praticamente. Sim. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Então, a gente acompanha via essa. Esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal. Falando em algumas histórias tristes. Isso ninguém falou no mercado. Isso ninguém fala. E você vai ver que vai se acentuar.